Pronto, eu vou tentar gravar aqui para ver se fica melhor, né? Já que é uma questão que envolve análise combinatória e probabilidade, não é tão simples de entender, né? Mas vamos lá. Eu vou calcular primeiro o espaço amostral, tá? Vendo se dá certo aí. Dá. Perceba que eu coloquei aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro lugar. Aí eu vou calcular o espaço amostral, que é o quê? Tudo que pode acontecer. São 8 atletas, né? Então, meu espaço amostral igual a 8. Perdão. Vai ser determinado usando esses 8. Mas são 3 colocações, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Ou seja, a ordem importa aí, né? Então, tipo, pode acontecer de ser um brasileiro no primeiro, um norte-americano no segundo, ou o contrário, né? Então, a ordem aí vai importar, tá bom? Então, o que eu vou fazer, ó? Princípio multiplicativo. Você vem aqui, ó. Para a primeira posição, quantas possibilidades eu tenho? 8. Para a segunda, 7, porque o que está na primeira não pode ir mais para as outras, né? E para a terceira, 6. Não são 8 atletas? Então, eu tenho 8 opções para o primeiro lugar. Um vai ficar no primeiro lugar. O restante vai disputar o segundo. São 7 opções, né? 7 atletas que ficaram para disputar o segundo. 6 ficaram para disputar o terceiro. Então, aqui eu tenho o meu espaço amostral, que eu vou deixar assim mesmo. Eu vou chamar de número de E, que é o número de elementos do espaço amostral. Eu não vou multiplicar. Eu vou deixar no produto para ficar melhor. Tá bom? Porque talvez eu vou poder simplificar. Aí agora, eu posso fazer de duas maneiras o que eu quero, que é o número de casos em que tenha pelo menos um brasileiro. Na probabilidade, em várias questões de probabilidade, quando ele diz pelo menos um, que no caso pode ter um ou pode ter dois, né, no pódio, já que são 2 brasileiros que estão disputando, né, entre os 8. Então, a melhor maneira de você fazer aí é os casos que não aparece brasileiro. Você faz o contrário do que ele está pedindo, porque probabilidade é muito simples. Probabilidade é 100% todo. Então, tipo, se a probabilidade de algo acontecer é de 90%, a de não acontecer é 10%. Se a probabilidade de algo acontecer é 40%, a de não acontecer é 60%. É o que falta para 100, é o seu complementar, né, para o todo. Então, faça aqui, é melhor fazer pelo complementar. Fazer os casos daqueles, os casos que o brasileiro, nenhum brasileiro, melhor dizendo, aparecem no pódio. Então, olha só o que eu vou fazer, ó. Presta atenção. Sem brasileiro, certo? Sem brasileiro no pódio, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou ter isso daqui, ó. Eu tenho o primeiro, segundo e o terceiro lugar, né? Se eu descarto os 2 brasileiros, porque entre os 8 tem 2, né? Então, eu vou descartar os 2 brasileiros. Ficam 6 pessoas. Então, um dos 6 vai disputar o primeiro lugar. Um dos 5 disputa o segundo. Um dos 4 que restaram disputam o terceiro. Então, aqui, eu descubro o número de elementos, o número de casos em que não tem brasileiro, certo? Então, no caso aqui, sem brasileiro. Vou chamar aqui de SB. Certo? Que vai ser 6 vezes 5 vezes 4. Então, eu vou fazer a probabilidade agora, ó. Probabilidade vai ser a probabilidade de não ter brasileiro. Eu vou começar de não ter brasileiro, ou seja, sem brasileiro no pódio. Vai ser o número de casos favoráveis, que no caso aqui eu estou calculando sem ter brasileiro no pódio, certo? 6 vezes 5 vezes 4, sobre 8 vezes 7 vezes 6, que são todos os casos possíveis. Ok? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Eu acho que o vídeo ficou um pouco torto, não foi? Era para ter colocado mais assim. Mas acho que deu para acompanhar, né? Vamos lá. O que eu tenho aqui agora? Ó? Vou simplificar. Por isso que eu não multipliquei. Ó. Eu deixei em produto. Vou simplificar. 6 com 6 morre. Esse 8 eu vou conseguir simplificar com 4. Então esse 4 fica 1, né? Que vai morrer aqui.
E o 8, simplificando tudo por 4, né? O 8 aqui se torna 2. Então, aqui embaixo ficou 2 vezes 7, 14. E lá em cima ficou 5. Eu achei a probabilidade sem brasileiro no pódio. Ou seja, sem ter brasileiro no pódio, né? Abreviei ali para não escrever muito. Sem ter brasileiro no pódio, a probabilidade é essa. Então, a probabilidade de ter, certo? Vamos lá. Aqui foi a probabilidade de não ter. Agora, a probabilidade de ter pelo menos um. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho uma fração aqui e a resposta está em fração, né? Qual é o complementar de 5 sobre 14? O complementar é o que falta para completar o todo, né? Ou seja, o todo, uma fração inteira, é 1. Por exemplo, 14 sobre 14 dá igual a 1. Se aqui tem 5 partes de 14, para eu completar o todo, eu preciso de quantas partes? 9, né? Porque 5 mais 9 dá 14, não é isso? Então, a probabilidade que eu quero, 9 sobre 14. É a complementar do que eu calculei, ó, do que eu achei. Por isso que a alternativa correta, no caso aí, é a letra D. Poderia fazer os casos com o brasileiro? Poderia, mas daria mais trabalho, sabe por quê? Você teria que achar os casos com um brasileiro, depois os casos com 2 brasileiros. Aqui eu só fiz o quê? Os casos sem brasileiros, sem nenhum brasileiro. Depois era só fazer a subtração, né? O complementar. Perceba que se você pegar, ó, para chegar a esse 9 sobre 14, eu acho que você entendeu. Se não, você pode perguntar também. É você pegar 1 menos, ó, 5 sobre 14. Pode fazer aqui, ó. Que é um MMC. Aqui. 14, né? Ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 14 dividido para 1, né? Que tem aqui, ó. 14. Vezes 1, 14. 14 menos 5, 9. Tá vendo? Por isso que é 9 sobre 4. É o que falta para completar o todo, né? Então, em muitos casos de probabilidade, a gente responde dessa maneira. Deixa eu dar um foco aqui melhor. Beleza? Deu para entender? Qualquer coisa é só falar, viu?